que se reuniram a Jesus, fariseus e alguns escribas, vindos lá de Jerusalém. O ministério de Jesus, nesse momento, está ali abrangendo, enfocando ali a região da Galileia, né, a região norte do território de Israel, e de Jerusalém chegaram esses homens aí, fariseus e escribas, que eram pessoas que a gente já tem, né, de vez em quando a gente vê os nomes, esses grupos aparecendo aqui nas narrativas do Evangelho. São pessoas que preocupadas com certos rigores de tradições, algumas condutas, alguns comportamentos formais, as formalidades que eles atribuíam à lei de Moisés, à época da lei, e eles eram aqueles guardiões da lei, teoricamente. O problema é que essa lei recebeu alguns acréscimos. A lei de Deus, eles acrescentaram algumas tradições, alguns comportamentos, e foram passando aí de uns para os outros, né, de pais para filhos, e eles começaram a, de uma forma assim bem rigorosa, tentar obedecer isso e exigir das pessoas, dos judeus, essa conduta, né? E eram os guardiões, eram os professores, eram aqueles que cuidavam de obedecer, né? E eles se achavam superiores em termos espirituais. E quando Jesus chega, causa um certo tumulto e uma certa dificuldade para eles permanecerem nessa posição de liderança do povo, porque Jesus atraía muitas multidões e ele às vezes fazia coisas que eram contrárias a esses costumes que eram guardados pelos fariseus. Aí isso trouxe muita dificuldade. Aí Jesus está ensinando em uma determinada região, como aqui na Galileia, e chegam essas pessoas lá de Jerusalém, que caminharam mais de 100 quilômetros, uns 140 quilômetros, para poder chegar próximo de Jesus. E pelo perfil dessas pessoas, nós não temos dificuldades em dizer que eles não vinham para ouvir de Jesus, para aprender acerca de Jesus. Nesse momento eles vinham com o objetivo de encontrar nele algum motivo para o acusar de alguma coisa, de algum deslize, né? E agora eles lançam uma acusação diante de Jesus, já se referindo aos discípulos, os 12 que andavam com Jesus. E eles acusaram esses homens de não lavarem as mãos antes das refeições, o que eles chamam de tradição dos anciãos, certo? Então nós temos um contraste aí entre os fariseus e Jesus, né? Isso que eu destacado inicialmente. Como eu já disse, eles eram os guardiões dessas tradições, tentavam manter essas tradições, e eles se viram sem autoridade perante o povo quando Jesus começa a atrair as multidões, e muitos acabam acreditando em Jesus. Mas eles, na verdade, chegam acusando os discípulos, mas na verdade ele está dizendo assim para Jesus: seus discípulos devem cuidar de obedecer às tradições dos anciãos. É uma cobrança para Jesus, né? Então eles ficam colocando Jesus em suspeita, porque já que ele diz que é de Deus, já que ele diz que fala as palavras de Deus, então ele deve obedecer aos mandamentos de Deus. E para eles, as tradições dos anciãos tinham uma autoridade vinda de Deus. Então Jesus não obedecia aquelas tradições e era um problema para eles. Quem é esse Jesus? Como é que ele não obedece às tradições se ele diz que vem de Deus? Era um problema. Só que esse tipo de coisa aconteceu em outro momento também, quando Jesus estava na casa de um homem e chegou uma mulher e começou a beijar os pés de Jesus, estava lá chorando, com lágrimas, aquela coisa toda, e aquele homem da casa, o dono, que era Simão, né, o nome dele, e ele ele pensou consigo: se isso aí fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, ele não aceitaria esse tipo de comportamento dela. E Jesus, conhecendo
o íntimo dele, né, no que ele pensava, ele falou, aí repreendeu aquele homem. Então, algumas vezes, a conduta de Jesus é comparada com uma conduta esperada para um judeu, vamos dizer assim, ortodoxo, né, aquele que obedece rigorosamente à lei e às tradições dos anciãos. Essa é a questão. Jesus, pelo contrário, primeiro ele se identifica como enviado de Deus, como pregando a palavra que vem de Deus, dizendo que o reino de Deus está próximo. Ele começa a reunir alguns seguidores, ele convoca também todo mundo a conversão, a arrependimento, né? Convertei-vos ou arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E só que tem uma coisa, ele não exigiu obediência às tradições dos anciãos. Foi uma diferença grande, né? Por exemplo, nesse momento, aí do capítulo 7 de Marcos, ele não exigiu que os discípulos dele lavassem as mãos, como era o costume dos fariseus, dos judeus de uma maneira geral, que eram cobrados para fazer isso, como uma forma de purificar, porque se eles tivessem tido contato com um gentio, com um samaritano, com um publicano, eles estariam cerimonialmente contaminados e precisariam fazer uma cerimônia de purificação, que seria essa lavagem de mãos. Se tivesse ido ao mercado, a gente comentou na outra semana, passado lá dentro do mercado, lá no Alecrim, sei lá onde, pode ser que eles tenham tido contato lá, esbarraram aí com algum tipo de um gentil, por exemplo, ou alguém doente e tal. Aí eles chegavam em casa, não lavavam só as mãos, aspergiam logo o corpo lá como uma forma de purificação. Qualquer contato com essas pessoas, com alguma prostituta, com um morto, com um gentil, com um publicano e com um samaritano também, era tido como uma pessoa impura e precisava ser purificada cerimonialmente. Só que alguns dias antes, na verdade, Jesus havia feito uma coisa até mais grave, que foi o quê? Ele multiplicou pães e peixes e mandou todo mundo se assentar na relva, que era espalhado lá na grama que tinha, e esse povo comeu pão e peixe e não houve oportunidade de lavar as mãos lá. 5.000 homens e mais não sei quantas mulheres e crianças que não lavaram as mãos também antes de comer aqueles pães e peixes que foram multiplicados. Então essa afronta que Jesus faz, porque ele faz afronta em relação a esses costumes, como por exemplo, fazer o bem em um sábado, era um problema também que Jesus enfrentou diversas vezes, contato com os pecadores, contato com publicanos, chamou até um publicano para ser um de seus discípulos, né? Contou histórias de samaritanos, que iam sendo superiores até espiritualmente aos judeus, né? E não lavava as mãos antes das refeições como forma de purificação cerimonial. Podia lavar as mãos, ninguém está dizendo aqui que Jesus é contra lavar as mãos antes das refeições por uma questão de higiene, de jeito nenhum, não é isso. Questão cerimonial mesmo, de pureza, né? Então tudo isso estaria causando uma certa desestabilização na religião dos judeus. Porque se uma multidão começa a não obedecer aqueles costumes que eles haviam adotado, então começa a ter uma certa ruptura naquele sistema religioso. E eles estavam preocupados com isso, querendo tirar Jesus dessa influência, né? Que eles mesmos queriam ser os grandes mestres, os professores e tudo mais. Então, agora vem essa disputa. Quem é que está certo? Jesus, desestabilizando a religião judaica, não ensinando os costumes dos anciãos, ou judeus que queriam preservar, os fariseus e escribas que queriam preservar os costumes dos anciãos. Eu já falei na outra semana que alguns desses costumes eram coisas absurdas. Eles criaram coisas que não tinham nada a ver, com a Bíblia. Por exemplo, esse costume de lavar as mãos antes das refeições, isso não tinha na lei. Moisés nunca escreveu exigindo que as pessoas lavassem as mãos antes das refeições por questão cerimonial, por questão de pureza cerimonial. Poderia lavar as mãos, naturalmente, por uma questão lógica, óbvia, que você vem do trabalho lá, você toma um banho, lava as mãos, questão higiênica, né? Mas não tem nada a ver com a questão espiritual. Tem a ver com sujeira mesmo, né? Imundície mesmo da pessoa, né? Mas não havia essa ordem, exceto para os sacerdotes, que de uma maneira
simbólica. Eles lavavam as mãos antes de ir para lá no tabernáculo, né? Na tenda da congregação, eles tinham um lugar para lavar as mãos de uma forma cerimonial, né? Então, quem vai resolver isso, na verdade, é a Escritura. E Jesus agora vai fazer uma demonstração exatamente acerca da Escritura, né? Lá em Salmo 119, versículo 160, diz: as tuas palavras são em tudo verdade. Em João 17, na sua oração, Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é eficaz e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, muitas discussões existem, naquela ocasião ali, naquela ocasião estava vendo essa dúvida lá sobre quem estaria certo. Então, a quem ou a que nós vamos recorrer para saber o que é certo e o que é errado? A Escritura. É a palavra de Deus que vai nos dar a orientação e dizer exatamente aquilo que é certo ou errado. Então, a gente tem que ter cuidado com um certo relativismo que é comum nos nossos dias e até no nosso meio mesmo, de dizer: não, isso eu acho que Deus vai, não, acho que desse jeito está certo. Deixa a palavra de Deus falar, busca nela qual é a resposta, para que a gente não possa ficar buscando justificativas num comportamento que aparentemente é bom. Lavar as mãos antes das refeições era uma coisa boa? Era, mas não por obrigação legal, mas por uma questão higiênica. Então, a gente fica confundindo as coisas. Não, existe uma coisa boa, mas às vezes a gente está querendo encobrir um erro nosso e querendo dizer que Deus pode agir assim, se comportar desse jeito, se a gente agir de uma determinada maneira que não está previsto, não está estabelecido na sua palavra. Na Escritura não prevê isso. E aí é que vem o problema. A gente que às vezes quer esconder alguma coisa, né? Se proteger de alguma coisa de Deus, criando uma espécie de rito para nos proteger, mas isso não funcionou aqui com Jesus. Os ritos que esses homens adotaram não funcionou aqui. Então, Jesus cita, né, traz algumas citações aqui. No nosso texto, na resposta que Jesus dá a esses homens, ele dá uma resposta interessante. Ele traz uma profecia, né? Ele traz o que Isaías falou nesse versículo, logo no início aí. Alguém está vendo aí que eu não estou vendo? Versículo 6. Sim. Respondeu bem, profetizou Isaías a respeito de vós, como está escrito: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ok. Então ele cita um profeta, certo? E ele também vai citar mandamento da lei em seguida. Ele vai usar uma coisa que o profeta falou e vai usar o mandamento que Moisés falou. Ele cita os profetas e cita a lei. Fala de Moisés e fala dos profetas. Essa é uma expressão, lei e os profetas, bem comum na Escritura. A gente vai lendo em vários textos, eu separei só alguns aqui, por exemplo, Mateus 7 e 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 22, 40, ele diz assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, falando dos mandamentos principais ali, né? Lucas 16, ele diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Então, em vários momentos Jesus cita isso. Lá na frente os apóstolos também acabam falando sobre a lei e os profetas. E na verdade, quando ele usa essa expressão lei e os profetas, ele está se referindo aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são os livros escritos, né, atribuídos a Moisés, e os demais que são as profecias, né? Então é como se dissesse assim: olha, a lei e os profetas é a escritura completa. Jesus está dizendo assim: a escritura completa
está a favor da verdade. A verdade é essa. Então ele vai dizer qual é a verdade, o que é que a Escritura diz. Então ele invoca para si autoridade sobre toda a Escritura, tanto sobre a lei, que são os livros atribuídos a Moisés, como também os demais, que ele chama de os profetas. Havia grupos dos judeus que não aceitavam bem os profetas, aceitavam só a lei, né? Então, mas aqui está falando de toda a Escritura, né? Jesus traz realmente toda a autoridade sobre isso. Tanto que ele chega um momento que ele diz: eu vim para cumprir a lei, né? Então o texto aí do versículo 6, Jesus trata do profeta. Essa é uma citação de Isaías, está lá no capítulo 29, versículo 13, 700 anos antes. Isaías fala sobre exatamente esse assunto aí, sobre o coração que está longe dele, né? O Senhor disse: visto que este povo, falando dos judeus, se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então aqui é uma citação de 700 anos antes. Jesus está dizendo: olha o que aconteceu lá, Isaías profetizando como é o povo. Ele não está reclamando que o povo não honra ele. Ele não está reclamando que o povo não vai e não canta louvores. O povo fazia isso. O povo cantava, o povo honrava, dava testemunho, falava um bocado de coisa. Ele diz: com os lábios eles me honram. Eles não deixam de falar, eles não deixam de louvar, eles não deixam de fazer cultos, mas o íntimo deles está contaminado. Deus não gostou, não aprovou aquilo lá, né? Então, às vezes, existe muito comportamento, muita conduta, muita ação com as palavras, e a gente tem uma facilidade muito de expor algo que não é verdadeiro no íntimo, e aí isso era o que acontecia lá na época de Isaías 29, versículo 13. E Jesus cita o profeta não sem motivo. Ele está dizendo: olha, Isaías está falando de uma coisa que esse povo fazia lá e que vocês estão fazendo, que vocês estão expressando uma coisa com os lábios, mas o seu coração não é íntegro, o seu coração não é aquilo que você expressa com os lábios. Aquela honra que você faz com a boca não é verdadeira no seu íntimo. E quando você faz isso, você está entre mesmo aqueles, olha só, mesmo aqueles que não acreditavam nos livros proféticos. Agora Jesus faz uma ligação das profecias com a lei. Ele diz: olha, Isaías está falando isso, mas mesmo que você não acredite, isso aqui é uma prova de que você está desconsiderando ou rejeitando a coisa principal na sua adoração, que é o que está no seu coração. Quer ver só? Está lá, Marcos capítulo 12, quando Jesus é interpelado, né? É questionado por alguns escribas. E eles perguntam: olha, chegando um dos escribas, capítulo 12, versículo 28 de Marcos, ele diz: tendo ouvido a discussão entre eles, que Jesus estava falando sobre ressurreição, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Observe que ele até chama atenção uma ordem aí, dizendo: é de todo o teu coração primeiramente, é lá no íntimo. A verdadeira adoração, o verdadeiro amor que está lá no seu interior. Ele usa o poder lá, ou a força, né? Lá no final, quando todo o seu coração, a alma, o teu entendimento está cheio de Deus, cheio do Senhor, de amor a Ele, aí sim você vai usar a sua força para mostrar tudo isso que está no seu interior. Sua força é o seu andar, é a força do seu braço, é a sua boca, o seu falar, aquilo que você executa, a adoração, o sacrifício, as boas obras, todo tipo de coisa faz parte aqui de ação, faz parte dessa última parte do mandamento.
de toda a tua força. A força que você tem, você vai usar para glorificar a Deus, para demonstrar esse amor. Mas tudo começa no seu coração. Se o seu coração não estiver cheio de Deus e de amor a Ele, ele vai rejeitar essa adoração. É falsa. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Porque quer fazer uma fachada, mas no íntimo eles não têm aquilo. Olha se isso não é verdade hoje em dia, né? Louvam com a boca, mas os corações deles estão distanciados. Era assim que eles viviam. Em algum momento Jesus também chamou esse povo de hipócritas, como a palavra mais genérica que define bem, mas porque eles, inclusive, ele compara com sepulcros caiados, como sendo, por fora se mostram belos, que estão caiados, né, pintados, mas no interior estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Foi isso que Jesus falou, não sou eu que estou falando. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que é que nós temos? Né? Estamos com a nossa parede caiada mesmo, limpa, mas por dentro o que é que tem? Está limpo também ou tem sujeira, como Jesus garantiu que os fariseus tinham? Essa é uma reflexão para nós fazermos também. Né? Deus vê algo muito mais profundo e Ele quer, né, algo muito mais completo do que simplesmente o louvor, uma expressão dos nossos atos, dos nossos gestos de adoração. Mas Ele quer ver no íntimo se isso é verdadeiro. Não que Ele está rejeitando que a pessoa faça isso, use a força. Não, Ele vai exigir isso, mas tem que começar lá no íntimo, no coração, toda a força, né? todo o amor, todo o coração. Né? E aí, com certeza, olha a reprovação dele no versículo 7, está clara aí, para a gente não se enganar e não ficar criando coisas na nossa mente, como eles criaram, dizendo que Deus estava aceitando a adoração deles, porque eles eram fiéis, eram rigorosos, eram bem cumpridores de todas aquelas tradições. Então eles, Deus nos aprova. Quando o fariseu está lá no templo, juntamente com o outro, que era um samaritano, o que é que houve lá? Duas orações. Um dizia: Senhor, te dou graças porque eu não sou como aquele lá. Eu faço isso, faço isso, faço isso. Está notando? O que eu faço? O poder da minha mão, a minha força. Não estou fazendo, faço isso, estou dizendo não sei de que, faço não sei o que. E o outro lá no íntimo diz: Senhor, se propício a mim, pecador. Lá no íntimo ele reconhecia quem ele era. Olha a diferença. Começa lá no coração. E o homem estava só expondo aquilo que ele fazia, mas no íntimo ele não tinha nada. E o mandamento é: ame a Deus de todo o coração. Falhou nesse mandamento, vai acertar em quê? Vai acertar em quê? Não acerta. Pode ter aparência. E aí ele diz: olha, em vão me adora. Em vão. Em vão, você sabe o que é em vão? É dizer, não vai ser computado isso. Quando você for olhar o relatório lá naquele julgamento do Tribunal de Cristo, você pode até tentar, supostamente, dizer assim: ó, Senhor, do ano tal ou do ano tal eu estava na Igreja Batista dos Jardins, todo domingo eu ia lá orar, todo não sei o que, eu orava e fazia isso, participava disso, fazia... Está entendendo? Era o que os fariseus faziam. Mas o que é que Jesus vai dizer? Não, isso aí não contou não. Porque tudo isso era hipocrisia, porque você fazia, mas no íntimo você não me amava de verdade. Você fazia isso para aparentar uma coisa, mas você não me amava de verdade. No íntimo você não fazia de sinceridade. Em vão. Você sabe o que é em vão? À toa, está perdido isso. Então isso é uma coisa muito séria. Não sou eu que estou dizendo, e nem a lógica nossa que está dizendo. Jesus está dizendo, Ele está dizendo. Aí ele reclama dizendo que isso é a doutrina, que são preceitos de homens. São preceitos de homens, os homens criaram, não foi Deus que estabeleceu. Lá em Isaías, no 29, ele diz: são mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eles aprenderam e foram praticando como uma máquina, né? Só repetindo. O versículo 8 diz que eles negligenciaram o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. Olha só, quando ele diz assim, negligenciando o mandamento de Deus, isso quer dizer que eles estavam
deliberadamente rejeitando o mandamento de Deus e estavam adotando o que os homens estavam dizendo, certo? Então isso é bem interessante também, as palavras do Senhor. Então era vã, inútil, e Deus não ia aceitar. Que a gente possa ter corações de fato sinceros diante de Deus, para que a adoração que nós fizermos, o que nós falarmos, aquilo que nós dissermos e cantarmos, sejam verdadeiros, condizentes com aquilo que está no nosso interior. Às vezes nas nossas orações também, nós queremos falar palavras bem refinadas ou rebuscadas, mas se não vier do íntimo, nada serve, né? Precisa de um coração sincero, humilde, arrependido, como aquela oração do homem lá no templo, né? Capítulo 18 de Lucas fala isso. Então Jesus traz um exemplo da lei dos profetas de Isaías, mostrando como eles estavam realmente rejeitando propositalmente o mandamento de Deus, porque estavam adotando mandamentos dos homens, criaram certas coisas. Então essa história da lavagem e tal, tudo foi criação deles, não foi mandamento de Deus. Não tem, você vai ler Gênesis até Deuteronômio, você não vai encontrar esse mandamento, exceto para os sacerdotes, na cerimônia que eles tinham de fazer, certo? Aí ele vai adiante e diz, tudo bem, tem o exemplo da lei, dos profetas, agora olha o exemplo que eu vou lhe dar. Pois Moisés disse, aí agora ele vai para a lei. Moisés, está se referindo à lei. Moisés, então vocês não respeitam Moisés? Vocês não dizem que Moisés é o grande legislador? Vocês não dizem que seguem a lei de Deus, que foi redigida lá por Moisés, e que essas tradições vêm da época de Moisés, porque alguns defendiam isso também, que viriam essas tradições da época de Moisés. E Jesus vai dizer, eu vou mostrar aqui a verdade. Foi o que Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Não foi isso que ele disse? Jesus garantiu que foi isso que ele disse. Olhe lá no Antigo Testamento e você vai ver. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Foi Jesus que garantiu isso aí. Essa é a lei que Deus passou a Moisés. Isso aí está lá na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, escrito por Moisés. Quinto mandamento, né? Honrar o pai e a mãe. Honrar, diga-se, vai além de simplesmente obedecer, ainda que os pais tenham a responsabilidade desde cedo, né, para os pequenos aí, de fazer as crianças obedecer, porque você não vai explicar para um ião da vida, para uma criancinha pequenininha, ei, olha, se você não me obedecer, corre o risco de você fazer uma coisa errada. Quando eu chamar você e dizer não faça isso, aí você pode acontecer de você aprender desse jeito, e lá na frente pode ser que você seja influenciado e vai reforçar esse comportamento negativo, não sei o quê. Imagine explicar todo esse detalhamento para uma criança. Imagine dizer para Melinda ou para Sofia, dizendo assim, olha, essas tomadas aqui, elas passam energia elétrica aqui, os elétrons eles agitam lá e vão causar um tremor no seu braço. Aí se você colocar o seu dedo, pode ser que você venha até morrer, né? Vai ter uma passagem de elétrons aí no seu corpo e tal. Ela vai entender essas coisas? Ela vai entender não é não, sim é sim, e se ela não compreender a mensagem imediata pronunciada, ela vai entender a mensagem da dor. Isso ela entende. Se é não, e você vai corrigir no momento oportuno para retirar dali, e ela vai saber o que é sim e o que é não, desde cedo. Precisa aprender obediência logo cedo. Se você sabe o que é certo e o que é errado, você vai ensinar a criança, vai obedecer para dizer o que é certo e o que é errado. Certo? Simples assim. A criação de filho, as pessoas colocam muito enfeite, mas é simples. Você tem que fazer a verdade. O que é certo, o que é errado. É simples. A gente não precisa ter medo. A gente cria muita fantasia em torno disso, mas essa que é a verdade. Deus deu um mandamento, certo? Simples. Honrar pai e mãe. Logo cedo você tem que obedecer, e a honra vem também com os cuidados quando os pais ficam mais velhos também. Aí a honra vem de respeitar, de não maldizer seus pais,
E assim vai. E cuidar dos pais quando estiverem velhos. Isso faz parte da estrutura da lei que Moisés trouxe para o povo. Tudo isso faz parte. Aí Jesus vai dizer assim: olha, a lei é essa. Moisés disse. Agora vocês, versículo 11, vocês, porém aí já está dizendo, estão contrariando, eles estão modificando as coisas, né? Vós, porém, ele está mostrando um contraste, está dizendo, vocês estão fazendo diferente. É isso que Jesus está dizendo. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Marcos capítulo 7, versículos 11 e 12. Então Jesus está lançando sobre eles, para eles, a lei que eles dizem defender, a lei de Moisés. Só que eles pegam a lei e dizem assim, que você deve honrar pai e mãe, e eles dizem, agora vocês fazem o seguinte, vocês dizem assim, olha, a lei diz para eu cuidar de vocês quando tiver mais velho. Eu tenho um bem aqui, tenho dinheiro, ou um terreno, ou seja lá o que for, alguma coisa material que vai ser útil para o benefício do pai. Ah, não, eu tenho uma casa, meu pai e minha mãe estão ali não precisando de uma casa, eu vou dar uma casa para eles morarem, dar um cantinho para eles morarem. Mas eu disse, não vou dizer isso não vou fazer isso não. Vou fazer o seguinte, vou chegar lá no templo, dizer para o sacerdote lá, dizendo assim, olha, a minha casa ali é corban, é uma oferta ao Senhor. Essa casa não é mais, está oferecida ao templo, já não vai ser minha. Quando eu morrer, acabou sendo do templo. O templo vai tomar conta. Agora, enquanto eu tiver vida, eu vou usufruir. Ninguém mais. Aí os pais precisam de alguma coisa. Aí ele não vai. Aí diz, não, só tem um jeito. Seria vender aquela casa para resolver o problema do meu pai ali, da minha mãe, que está velhinha. Aí ele disse, não, mas eu não posso. Eu já é corban, já é uma oferta ao Senhor, eu não posso tomar de volta. Mas eu uso. Eu fiz uma artimanha, um artifício para burlar a lei, para que os meus pais não usufruam daquilo que é meu. Aí o mandamento diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe. Minha mãe está velhinha, doente, precisando lá de remédio, de alguma coisa, e eu tenho um negócio que pode ajudar. Só que eu vou dizer para eles que não. Aquilo que eu tinha é corban, é oferta ao Senhor. Eu não posso vender para ali e comprar os remédios para você. Está notando? O artifício. Então, olha o que está dentro dessas pessoas. Vamos dar, quer dar um título para isso? Quer dar um nome para isso? Isso é o que? Avareza? Ganância? Vaidade? O que é isso? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Jesus sabia de tudo isso. Sabia de tudo isso. Sabe que está lá no íntimo de cada um. E sabe como às vezes a pessoa quer burlar as coisas para benefício próprio. Para enganar, achar que está enganando Deus. Mas Jesus desmascarou eles, dizendo assim, eu sei o que vocês estão fazendo. Moisés, vocês dizem defender a lei dele, disse isso, e vocês estão enganando a lei de Moisés. Você pensa que me enrola? É isso que Jesus disse. Pensa que eu sou besta? Não sou não. Eu sei o que vocês fazem. Por isso que ele diz, é inútil o que vocês estão fazendo. A adoração que vocês fazem é inútil. Não me serve para nada. Não serve para nada. É engano. Em vão me adoram. Estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então eles enganavam. Jesus já coloca logo a condenação para eles. Em vão me adoram, né? Então, são preceitos do homem, o contraste com os mandamentos de Deus. Então eles pegam e burlam os mandamentos do Senhor, fazendo tudo isso.
O versículo 13 diz que eles invalidam a palavra de Deus pela própria tradição, que vocês mesmos transmitiram, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Eu não tenho uma lista aqui de todas as coisas semelhantes. Jesus citou esse exemplo aí, querendo burlar a coisa para poder se beneficiar. Agora, lembrar o seguinte, que muitas vezes a riqueza que tem, ela é muito boa, que a gente vê vários exemplos aqui de pessoas ricas e que recebem o conselho: seja rico para com Deus, não com você, para com você. Esses fariseus aqui eram ricos para com eles mesmos, porque usavam os bens que poderiam ser usados para atender a necessidade de pessoas, e usavam para si mesmos. Aí a gente vê exemplos como o homem rico, que teve aquela abundância toda, né, na colheita, e disse: agora estou bem de vida, né? Não pôde nem usufruir. Judas foi atrás de 30 moedas lá de prata, não sei o que, aquela coisa toda, não pôde nem usufruir, morreu também. Tem que ter cuidado. Eu recebi exemplos de colegas de minha época de turma de marinha. Interessante, né? O colega contando como foi a vida de um dos nossos colegas lá. Ele conseguiu tanta coisa e comprou juntou um dinheiro e comprou um apartamento assim, dos mais, uma casa, nem me lembro mais o que era, uma coisa assim que era do outro mundo. Uma chiqueza que parecia um chiqueiro, né? Aquela coisa toda, uma coisa fabulosa. Tanto dinheiro que ele juntou para comprar aquele negócio. No dia que ele foi para entrar, morreu. Colega meu, da época de turma de marinha. Então, às vezes acontecem essas coisas, né? A gente tem que ter cuidado com aquilo que Deus nos dá, para a gente não pensar que aquilo a gente tem que usar só para nosso próprio benefício. Desses homens que pareciam estar se comportando desse jeito. E Jesus está dizendo que eles invalidaram a palavra de Deus por conta da tradição, por conta de costumes que eles criaram. No primeiro momento, eles pegaram a lei de Deus, dada por Moisés, e acrescentaram algumas tradições. No primeiro momento, você pode entender que pode ser interessante. Não, eles querem reorganizar o povo, restabelecer a religião, criar uma proteção para que mantivesse aquelas tradições antigas. Só que, no primeiro momento, a intenção poderia ser interessante, boa. Mas depois eles pegaram essas tradições, que não era exatamente o que a lei dizia, eles acrescentaram e disseram: não, isso não vai ser somente subsidiário, complementar, isso vai ser igual, tem o mesmo valor da lei, tem que cumprir isso aqui do mesmo valor. Aí Jesus chega num momento em que nem era aquele momento em que eles acrescentaram as tradições para subsidiar ou complementar ou ajudar no cumprimento da lei, e nem era o momento em que essas tradições estavam equiparadas, que seria errado também, mas chegaram no momento em que eles já tinham invalidado a lei, eles já não cumpriam mais aquilo que Deus havia estabelecido lá na lei de Moisés. Estavam adotando sim as tradições deles como maior autoridade do que a palavra de Deus. Existem escritos de pessoas, dos judeus, né, que mostram claramente isso, dizendo que não pode deixar de obedecer às tradições, mesmo que a lei esteja contrariando. As tradições são mais importantes. Isso está explícito em alguns escritos judeus. Então, quando a gente olha esse tipo de comportamento, e isso acontece no meio dos cristãos também, esquece da palavra de Deus, exigindo certas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, aí o que é que acontece? Quando Jesus chega, aí ele chega para aquela multidão lá, ele olha, o que é que ele faz? O que é que tem no íntimo dele? Compaixão. Porque ele vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Porque eles se acostumaram tanto a se, aos poucos, se desviando da palavra de Deus e sendo, vamos dizer assim, enfronhados nas tradições, naqueles costumes dos anciãos que eles chamam, né? Que eles estão desorientados.
Esse povo está desorientado. Eles se afastaram eles da palavra de Deus. É por isso que ele vai e ensina. Passa o dia todo ensinando aquele povo, para depois fazer aquela multiplicação dos pães, né? Então tem isso. Jesus mostra claramente como eles alteraram a palavra de Deus e rejeitaram. Jesus está mostrando que eles rejeitaram a palavra de Deus. Então começa a ter esse embate entre o que é puro e o que é impuro. E a gente já falou que Jesus sempre teve contato com as coisas que os judeus entendiam como impuras. Assim que termina esse debate, aí quando Jesus apresenta e acusa aqueles homens de estarem adulterando a palavra de Deus para benefício próprio, aí ele tem um registro do próprio evangelista Marcos, né, em que Jesus sai daquela terra. Ele estava na região norte de Israel, na região da Galileia, que já era uma região meio desprezada pelos judeus, um pouco desprezada, né, porque tinha uma influência muito forte dos gentios. E dali ele parte para uma outra terra, chamada Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Que fica mais para o lado, olhando aí de lá para cá, para esse lado de cá, que é o lado do mar Mediterrâneo aqui. Certo? Então, é uma região que fora de Israel. Muito provavelmente, esse embate que Jesus teve com esses fariseus e escribas começou a gerar um maior ódio desses homens contra Jesus, porque Jesus já agora acusa eles de desobedecerem a lei. Olha aí, uma acusação séria. Então eles começam a nutrir mais ódio contra Jesus. Aí ele se afasta, mas para onde ele vai? Não fica na terra dos judeus, vai para a terra dos gentios. Os gentios são considerados impuros. Está notando? Os gentios são considerados impuros. Depois ele sai dali e vai para uma região de gentios também, que é na região de Decápolis, capítulo 7 ainda, tudo no capítulo 7, essas duas coisas. A gente vai investigar um pouquinho mais esses textos lá na frente. Vai para a terra de Tiro e Sidom, e é quando ele vai curar uma mulher que tem uma filha que está endemoniada, de uma mulher lá. E depois ele cura um surdo e um gago também, lá na terra de Decápolis, nessa região de Decápolis, também é uma terra de gentios, uma região de impuros. Olha só o que Marcos, olha o conteúdo de Marcos, o que ele está destacando, né? O João não tem esse relato, mas Marcos faz questão de trazer esse relato para ele. E apesar de que João, no capítulo 4, ele também fala daquele contato que Jesus teve com uma mulher samaritana. E com os samaritanos, de uma maneira geral, que ele ficou vários dias lá. E os samaritanos eram tidos como impuros perante os judeus, né? E mais na frente, nós encontramos em Atos capítulo 10, né, samaritano, mais história de samaritano que eu falei na semana passada, eu vou repetir aqui, né? Ele contou aquela parábola do samaritano, que a gente chama de parábola do bom samaritano. Quem atendeu a pessoa que estava caída não foi nem um sacerdote, nem foi um escriba, foi um samaritano, que era um impuro. O fariseu e o samaritano lá, na verdade eram lá no templo, né? Os 10 leprosos curados, o que veio agradecer era samaritano. Lá no capítulo 10, essa história de impureza e de impuro era tão forte, que até os discípulos de Jesus, demoraram para acatar isso. No capítulo 10 de Atos, Jesus já tinha subido aos céus. Pedro teve dificuldade de ir para a casa de Cornélio, um gentio. Teve de haver aquela visão dos animais puros, impuros, não sei o que, para ele entender que Deus purificou o homem, não considerasse impuro. Pedro, que viu tudo isso, acompanhou tudo isso. Mais na frente, no capítulo 15 de Atos, nós encontramos a mesma dificuldade na igreja lá em Jerusalém, a igreja já formada e tudo. Aí formou-se uma igreja fora do território de Israel, de gentios. Aí como é que pode? Os impuros? Aí uma confusão lá. Veio o capítulo 15 de Atos, é uma confusão, até que eles chegaram a rapaz, que besteira.
Jesus veio e morreu por todos nós. A purificação vem pelo sangue dele e tudo mais, e chegaram a um acordo, entenderam, né? Não é que chegaram a um acordo simplesmente, mas entenderam como Deus foi misericordioso e purificou aquilo que era impuro, né? Então tudo isso são exemplos de como Marcos vai delineando aí a trajetória de Jesus, mostrando como ele era um servo de Deus, agindo, fazendo as coisas, mas também ensinando coisas importantíssimas. E ele estava dizendo, olha, isso aí era dos judeus. Eu falei, destaquei na semana passada e vou repetir, porque tem algumas pessoas que não ouviram. Ele está falando para os judeus não, ele está falando para alguém estrangeiro, de modo que as pessoas estrangeiras pudessem compreender como Deus foi misericordioso com os judeus. Porque, olha só, dos judeus vieram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, grandes legisladores como Moisés, né? Veio a lei por meio de Moisés, tudo um bom judeu, veio lá do deserto. Depois entraram na terra prometida, grande conquistador como Josué e outras pessoas que apareceram, os reis, Davi, etc., Salomão, os profetas que vieram, tudo vieram de lá, grandes profetas de lá, Isaías, Jeremias. Todo o ensino, né? Tudo veio por meio dos judeus. Olha a bênção de Deus sobre esse povo. A bênção de Deus sobre esse povo. E de repente esse povo vai se desvirtuando de tanta coisa. Aí ele está contando para um estrangeiro, dizendo, olha, Deus fez tudo isso. E começou, aí Jesus vem em carne e começa a se aproximar de pessoas estrangeiras que eram consideradas impuras. A graça dele se estendendo para os estrangeiros. O escrito foi feito para os estrangeiros, romanos, para mostrar para eles que a graça de Deus cobre os judeus, mas também cobre os gentios, os estrangeiros, os chamados impuros pelos judeus. A graça de Deus alcança tudo isso, né? Ele traz esse conforto para os estrangeiros também. Essa é uma coisa que a gente observa olhando o escrito todo, né? E a maneira como ele fala, né? Isso é uma coisa maravilhosa para quem não é judeu. Ao mesmo tempo a gente vê como Deus foi também bem incisivo contra eles, corrigindo esses erros graves de desobedecer a palavra e criar suas próprias normas. Ele foi incisivo. Já é em vão isso. E sim, portanto, para a gente aprender também, para não cometer os mesmos erros. Que a gente possa se aproximar do Senhor de coração limpo, verdadeiro, sincero. Se tiver coisa errada que a gente está fazendo, deixando de fazer, certo? Que a gente se corrija, que a gente confesse, que a gente reconheça e chegue na presença dele com sinceridade. A oração tem que ser sincera e não rebuscada, tem que ser verdadeira e não com palavras bonitas. Isso que vai chegar na presença dele tem que ser a verdade que está no nosso íntimo, e que a gente não precise ficar inventando coisas, né? Criando subterfúgios, criando determinadas condutas que a gente acha que é isso que vai agradar a Deus. Não fique em dúvida. Está na dúvida, quem vai dizer? A Escritura. Jesus não obedeceu aos rigores das tradições desses homens. E esses homens criaram seus rigores. Quem é que vai dizer? A Escritura é que vai dizer a verdade. E Jesus apela para ela, vai dizer, olha, Moisés disse, Isaías disse. É assim que a gente vai buscar e vai viver da melhor maneira, de forma sincera diante do Senhor. Que a gente possa desejar, como Pedro diz, né? Ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. O verdadeiro leite espiritual, a verdade da palavra de Deus, simples. É nela que a gente vai encontrar maneira de viver correta. Que o Senhor nos purifique, nos limpe, nos dê corações sinceros e que possamos cumprir o primeiro mandamento com toda a verdade, né? Amar a Deus de todo o coração. E depois, nosso entendimento, com nossa força também.
né? Agindo, falando, cantando, fazendo. Amém? Amém. Amado Deus, agradecemos pela sua palavra, da maneira como o Senhor Jesus vem ensinando, agindo. Nós rogamos a tua bênção para o teu povo, nesta época tão difícil, em que somos bombardeados com todo tipo de doutrinas, de ensinamentos, e muitos deles criação dos homens, achando que o Senhor age de um jeito ou de outro, ou é de uma certa forma ou de outra, rejeitando aquilo que o Senhor já tem revelado em sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre irmos a ela, buscar nela a verdade, e com um coração sincero possamos realmente adorar com liberdade e pureza de coração, com honestidade, com arrependimento, com humildade diante do Senhor. Abençoa este teu povo aqui, ó Deus, que possamos realizar a tua obra em verdade aqui, alcançar pessoas que possam se arrepender se chegar aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só Sábado, aniversário da igreja. vai. Só para avisar que próxima semana, acho que está programado aí para os casais se reunirem, certo? Acho que lá pela manhã, acho que é Parque da Juna, né? Vamos ver se durante a semana faz um contato para fazer esse acordo aí. E tem um convite para nós, que é à noite, dia 17, né? No próximo sábado, lá na Igreja Capim Macio, que é aniversário, tem uma conferência de aniversário lá, e a gente tem tido, assim, buscado ao longo do ano ter alguns dias no ano em que a gente faz esse tipo de intercâmbio, né? Recentemente tivemos um encontro de homens aqui, né? Tivemos um encontro de homens 2 meses antes lá em Capim Macio, e depois veio aqui. Próximo será no ano que vem em Emaús. A gente está procurando ter algumas integrações com algumas igrejas próximas aqui, para ter essa aproximação, a gente ter contato com outros irmãos aqui próximos, né? Então a gente fica com esse compromisso de, à medida que for possível, a gente reservar alguns dias no ano para ir, né, prestigiar e comparecer a alguns eventos dessas igrejas, e ao mesmo tempo eles participarem conosco aqui em algumas datas. Então nosso compromisso foi de dar esse apoio também lá na Igreja Capim Macio no aniversário. Então na próxima semana vai ser conferência de aniversário. A gente no sábado, nossa sugestão é que a gente, se for possível, a gente esteja lá também, né? Então, se tiver dificuldades, assim, a gente vai ter carona, vamos ver toda a estratégia. A gente já fez coisa muito mais mirabolante aqui, não é uma caminhada dessa até ali que vai impedir, né? Amém? Dia Ok? 24 das crianças. Oi? E no último sábado à tarde, programação das crianças aqui, certo? Como sempre ali, vai precisar daquela equipe, aquele batalhão para ajudar, né? Você sabe que criança exige aí. Mas sempre tem aparecido irmãos que vão ajudando aqui com várias coisas, né? Então nós ficamos gratos e estamos animados aí para que a gente tenha mais crianças aí atuando, correndo, fazendo outro tipo de coisa aí, né? Enquanto não quebrar as coisas aqui, para, né, destruir tudo, a gente vai fazendo. Ok? Vamos ter uma música para encerrar? Quando a gente vem. Agradecer aí a presença de irmão Val, irmão Manuel, né? E era de longe lá, e da mãe de Luana, né? Deus abençoe aí. O irmão Manuel tem enfrentado aí umas lutas grandes, mas está lutando ainda, né? Obrigado aí. E também, que eu não lembrei aqui o nome dela, Lúcia, né? Irmã agora não sei aqui, que é de parecida mesmo. Quando eu olhei assim com a irmã né? Obrigado aí, Lúcia, por sua presença. Deus abençoe, viu?
Também você tá na busca pelos cabelos de Benjamin, é? Porque aqui foi uma disputa, cada um queria um pedaço desses cabelos e tal, mas foi difícil. Né? Nosso Caripé não está na nossa listinha de hoje, mas é uma música conhecida nossa, que é Coração Igual ao Teu. Quem tiver internet também, não tiver na dúvida.
quarta-feira do nosso culto de oração.